Olá, boa noite! Está no ar TV Com Debate. TV Com Debate desta quinta-feira, hoje promete ser polêmico e quente. Hoje nós vamos discutir a devolução de parte do dinheiro emprestado pelo Banco Mundial, pela cidade de Santos, à cidade de Santos, melhor dizendo, um empréstimo feito à cidade, para que fossem feitas as obras do Santos Novos Tempos, um programa que tinha como objetivo, eu digo tinha porque ainda não se concretizou, tinha como objetivo acabar com as enchentes na Zona Noroeste, urbanizar a parte da orla do lado de Santos, acabar com as habitações irregulares, as subhabitações, se criar ali um verdadeiro cartão postal da região. Entretanto, isso acabou não acontecendo. O Banco Mundial, essa semana, requisitou a rescisão do contrato com a prefeitura e esse dinheiro foi aproveitado em 55%, quase 800 milhões de reais ou de dólares, convidados? Me ajudem. Eu acredito que seja em reais. E aí eu aproveito para apresentar os meus convidados dessa noite, o economista Hélio Alite. Muito obrigado pela presença, Hélio. Boa noite. Boa noite. E o comentarista de hoje, Rogério Conde. Aí eu já deixo a primeira pergunta. Eu consigo um dinheiro para fazer uma reforma na minha casa. Esse dinheiro vem com um juro muito baixo. E eu não consigo fazer a reforma na minha casa. Pegou mal para a cidade isso? Boa noite. Hélio Alite, por favor, primeiro... Boa noite. Da ponta esquerda. Muito bem, eu me lembrei de um outro, acabei de me lembrar de um outro dinheiro que acabou vindo, mas não acabou não indo, aquele negócio da volta do homem que não foi. Vocês devem lembrar que na década de 80 foi oferecido para o Porto de Santos, através do fundo Nakazone, para se alargar o cais do 2 até o armazém 10, se não me falha a memória, né? Esse dinheiro nunca veio. Ele foi disponibilizado e nós nunca conseguimos comprovar, de certa forma, a eficiência de gestão para poder investir esse dinheiro, e hoje aquele cais está completamente abandonado. É mais um capítulo de uma história muito parecida. Rogério Conde. Bom, em primeiro lugar, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite Hélio, boa noite Guto, agradecer o convite para estar participando do programa de novo. Eu acho que é uma pena, né? Na minha cabeça ficam dúvidas, acho que nós não estamos aqui, acho que a ideia também do programa não é fazer nenhuma caça às bruxas, nada, não. Mas infelizmente era um projeto muito importante, um projeto que realmente iria dar uma nova vida a uma área da cidade muito importante. Afinal, a Zona Noroeste contempla hoje pelo menos 1/3 da população de Santos mora na Zona Noroeste. Eu acho que hoje nós estamos em torno de quase 160 mil pessoas morando na Zona Noroeste. Esse programa todo, esse projeto do Santos Novos Tempos, ele foi, na época, anunciado como realmente a redenção da cidade e da região, por se tratar de um programa complexo, muito importante, e que iria beneficiar demais a nossa cidade. Infelizmente, ele não se concretizou. Agora, o que importa, e eu acho que deve ficar, é a lição de que a transparência ela se faz necessária. Eu acho que as pessoas precisam ver, os nossos gestores públicos do momento precisam vir fazer toda uma explanação do que aconteceu, porque a gente sabe que, e eu reporto até aqueles que estavam à frente do programa, como na época o secretário Márcio Lara, são pessoas competentes, são técnicos realmente, só que não aconteceu. Você vê, nós temos lá uma situação em que algumas comportas, ou pelo menos a base de algumas comportas foram construídas, muita coisa começou a ser mexida e agora a gente não sabe realmente o que aconteceu. O que a gente precisa também pensar é ao contrário, né? Porque não é que nós não usamos o projeto, é aquilo que nós já conversamos em outra oportunidade. O problema do Brasil é a falta de planejamento. Não se conseguiu as aprovações necessárias, não se conseguiu os projetos para que o dinheiro fosse liberado. Então, o buraco, se a gente colocar no termo chulo, o buraco é mais embaixo. Não é que simplesmente nós devolvemos o dinheiro. Não, nós não devolvemos o dinheiro. O Banco Mundial cortou o projeto. O financiamento. Ele deu um prazo para que as obras que já tinham a verba liberada fossem concluídas e nós não tivemos competência
para concluí-las. Então ele foi lá, não se sentindo à vontade com o contrato, e rescindiu. E por isso que eu acho que o princípio de tudo, mais uma vez, é pedir para que as autoridades venham, os gestores públicos, até porque essa equipe que está aí, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e tudo, não foi a ideia dele, não foi nada. Eu lembro da época do prefeito Papa, ele anunciar o Santos Novos Tempos como o maior projeto de macrodrenagem e tudo, desde Saturnino de Brito dos anos 20. Quer dizer, seria realmente, acho que a maior obra estruturante da nossa cidade e da nossa região. Então, eu acho que essa equipe que assumiu agora deveria vir a público, que eu acho que o fará, porque são pessoas comprometidas com a cidade, e explicar, olha, o Banco Mundial cortou porque lá atrás ou agora, enfim, os projetos não aconteceram, não se conseguiu viabilizar por isso e aquilo. Eu acho que a sociedade merece essa explicação. Hélio Alit, uma cronologia do caso. O Santos Novos Tempos foi lançado no governo Papa, no segundo mandato do governo Papa, e que previa, num curto espaço de tempo assim que saísse o dinheiro, as obras. Por que obra demora tanto no Brasil? No Brasil, e eu estou muito... Em Santos. Estamos muito preocupados, nós temos uma grande e preocupante agenda de obras inacabadas e uma grande e preocupante agenda de obras prometidas e não realizadas. Outro dia surgiu uma informação do secretário de Estado, veio aqui em Santos, para dizer que em 2018 é possível se pensar na ligação com a Zona Noroeste pelo túnel do Marapé. A leitura de todo mundo foi a mesma, né? 2018 era para estar inaugurando a obra, nós vamos ter que esperar até 2018 para o lançamento do edital. Então vamos levar os próximos 2 anos, e é óbvio que isso vai cair no esquecimento. E em 2018, ou um de nós aqui, vamos lembrar disso no novo programa, e vamos cobrar, e aí o secretário de Estado, que já não vai ser mais o mesmo, vai dizer que talvez em 2022 nós vamos lançar o edital. Então temos sim uma agenda preocupante de obras inacabadas e prometidas. Essa obra na Zona Noroeste é uma obra prioritária, ela é a base de tudo quando se diz, quando se quer falar em balneabilidade das praias. Poucas pessoas sabem que aquela parte da ilha ela está seriamente comprometida. Se você andar no Rio Casqueiro hoje, ele é um depósito de lixo. A região do Catiapão, aí você vai falar, Catiapão é São Vicente. Não, nós estamos numa ilha chamada Ilha de São Vicente, que tem os 2 municípios. Ok? Enfim, essa ilha está seriamente comprometida. O nosso mar pequeno, que está lá em São Vicente, a Baía do Gonzaguinha está muito comprometida, ela está morta, ok? Ela precisa de cuidados. Aí você vai mais adentro, quem já teve a oportunidade de fazer essa circunnavegação sabe do que eu estou falando, mas quando você começa a passar pelo México 70, Rio Branco, você começa a ver depósitos mais depósitos de lixo. Se você vai pela parte insular, por dentro do território, todos os canais estão assoreados, você não vê mais a água. Você vê depósito de móveis, de garrafas PET, enfim. Isso tudo estava no escopo para ser resolvido com essa obra. E vai se adiar, a não sei para quanto tempo. O resultado desse ano, aliás, de vários anos, balneabilidade, qualidade das águas, em toda a ilha, péssima. Eu não me lembro de ter visto as praias de Santos com bandeira própria, não é? Então, toda a nossa água em volta... ilha, quando eu estava no Colégio Santista, a definição é a mesma de hoje, né? Ilha é uma porção de terra cercada por lixo por todos os lados, é a definição que cabe aqui em São Vicente. Ou seja, um projeto na Zona Noroeste é beneficiar toda a região, a balneabilidade das praias da região e a questão do lixo também, na região, que é muito crítica ali naquela parte da cidade. Mas por que não se fez a obra? Se fizeram... Só uma coisa, Guto, e não só isso, iria retirar também todas aquelas habitações subnormais que tem ali, aquelas palafitas e tudo isso, e mais ainda, principalmente quem milita na área da construção e acompanha a problemática da habitação na cidade e na região, sabe. A Zona Noroeste seria também um grande nicho, um grande filão para a construção de habitações populares, para a gente acabar com esses cortiços do centro, essas pessoas todas que hoje moram nessas habitações subnormais, as palafitas e tudo isso, você poderia hoje, poderia ser construídas na Zona Noroeste, e a gente poderia expandir toda essa área de construção civil para a Zona Noroeste. Hoje você não consegue, porque alaga tudo. Como é que você vai fazer um prédio? Tanto que não existe prédio na Zona Noroeste. O solo já é muito ruim.
Na nossa cidade, toda a nossa região, nós temos hoje o segundo pior solo do mundo, né? Santos só perde para a cidade do México. Então hoje você vai fazer uma edificação, você precisa fazer uma fundação profunda. Como é que você vai fazer uma edificação na Zona Noroeste? Ainda com tudo isso você alaga tudo e você não consegue nem acesso a uma eventual edificação se você conseguir erguê-la. Então, quer dizer, você mudaria todo o cenário de 1/3 da população. Os desdobramentos que uma obra tão importante como essa tem, é que a gente acaba descobrindo, conversando sobre esse tema. Ou seja, não é só a questão das enchentes. Se você resolver, você vai poder ter a possibilidade, aí você ter um shopping center lá na Zona Noroeste, por que não? Ter mais edifícios, ter mais habitações planejadas, mais lazer, mais infraestrutura, porque aí o comerciante, o empresário não vai ter receio. Não muito, você estaria valorizando, você valorizaria os imóveis hoje já existentes, e fora essa problemática de aboneabilidade, de saúde, a própria segurança, né? Saúde também. Você, do jeito que está lá, realmente está tudo comprometido. Eu queria lembrar que foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e ele foi setorizado por bairros. Você pode ver aí, acessar com relação ao IDHM, e você pode ver que, por exemplo, o bairro do Boqueirão, aqui, o bairro do Gonzaga, eles estão com o IDH elevado, acima da média nacional, muito bem, palmas. Paralelamente, o IDH da Vila Gilda e da Vila Telma, só para citar 2 bairros que eu lembro agora, são os piores da região. E exatamente na Zona Noroeste. Então, existem várias preocupações que apontam para o mesmo lugar. O índice de desenvolvimento humano, a questão do tratamento das águas, do tratamento dos resíduos, dos lixos. Isso tudo tem que ser realmente parte de uma agenda para se zerar as obras que estão em andamento. Isso é muito importante. Aliás, está fazendo hoje um mês que começou a obra ali no Canal 2, não sei se vocês lembram. A aposta está de pé ainda? Está de pé a aposta. Lembrando da sua aposta com o prefeito Paulo Alexandre. Exatamente, foi prometida para 3 meses, está completando um mês hoje, né? Quero ver se daqui a 2 meses, pontualmente... Qual obra? O Pontilhão aqui da Carvalho de Mendonça. Da Carvalho de Mendonça. Quero ver se vai ser 3 meses. Enfim... Então, temos uma agenda de obras inacabadas e precisa ser feito um esforço político muito grande, inclusive envolvendo o Ministério Público, envolvendo os prefeitos da região, para resolver as questões de tudo que não saiu do papel ainda. A Ponte Pênsil está parada. Está parada para obras. O VLT, né, só os políticos batem o olho lá e dizem que está perfeito, está em funcionamento. Não é? O VLT está em funcionamento. Acabei de sair do supermercado Extra, você sai do estacionamento do supermercado Extra, ali, eu não sei o que é aquilo lá, ali é uma trincheira, não sei se é uma trincheira, se é um obstáculo, é um novo morro, mas eu sei, é uma obra inacabada, você tem que subir aquilo lá para sair na Francisco Glicério. Aquele é um pedaço que foi... Por onde vai passar, afinal, o VLT, senhores? Por onde vai passar, afinal? Na Glicério, ali entre o Canal 2 e Ana Costa, pelo centro. Pelo centro. Agora, não se fez ainda nenhuma modificação na ponte do Canal 3, por onde deve passar o VLT. Ali, praticamente, as obras estão paradas. Já não era para estar mais acelerado isso? Porque, pelo que o governador fala, só falta colocar o trem. Mas não é, falta um pouco mais do que isso. Pois é, falta mais. O traçado ainda não tenho certeza por onde que vai ser feito. Exatamente. A obra já devia estar entregue, inaugurada, né? Então, faz parte de mais uma delas, assim como faz parte o próprio lançamento da ligação Santos-Guarujá por túnel submerso, que o edital seria divulgado no dia 2 de fevereiro. E também não foi dada uma explicação com relação à razão da interrupção, ainda que haja uma pendência judicial, alguma disputa judicial, algum questionamento que esteja tramitando na justiça, mas é muito tempo. Eu acho que são obras prioritárias que não pode esperar o tempo que estão levando para ser concluído. Eu acho que falta vontade política, falta capacidade de gestão, não é uma crítica destrutiva, não, há um problema de gestão. As obras, definitivamente, elas são muito demoradas, intervenções simples são muito demoradas e nós temos hoje uma crise de mobilidade muito grande na nossa ilha. Okay? É uma ilha que não se preparou para o tamanho da frota viária que tem. Nós temos o único quem ganha dinheiro aqui em Santos hoje é dono de estacionamento. Se eu tivesse um terreno, eu abria um estacionamento. Exatamente. Em Santos. Porque hoje você não tem lugar para estacionar. Eu vou só fazer
um contraponto aqui. Eu concordo que esses processos são muito demorados. Só que aí vai uma crítica ao sistema, né? Eu acho que as leis precisam ser respeitadas. O que a gente precisa mudar é a nossa legislação. Por exemplo, no caso do túnel submerso, os consórcios que estão participando, eles estão entrando com recursos... Estão brigando entre si. Que são previstos em lei e que você não pode superar, pular essas etapas. O caso do VLT, por exemplo, eu até reputo a obra como se tenha sido uma obra até certo ponto ágil. Não foi uma obra demorada. Você vê que o trecho de São Vicente... Tudo... Só que, infelizmente, justamente por causa do nosso sistema, o Dr. Dauri, promotor do meio ambiente de Santos, foi lá e questionou, falou, não, olha, alteraram o traçado, era para cá, passou para o meio, não foi comunicado antes, vamos parar. Aí você começa os prazos. Então, recorre daqui, se contesta daqui, e a coisa vai indo. Então, infelizmente, o que a gente vê muito também é o nosso sistema, que permite que essas licitações todas demorem tanto para se chegar no acordo. E eu acho até, vou mais longe do que isso, é herança dos nossos colonizadores. Toda essa burocracia, todas essas coisas. O carimbo. E cartórios, mil carimbos, e 1000 recursos e tudo isso. Então, quem são os prejudicados acabam sendo nós mesmos. Vocês acham que esse problema também pode ter interferido na questão das obras da Zona Noroeste? Não, acho que não. Aí não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma coisa com a outra. E vou mais longe ainda. Eu acho que cada vez mais, por isso que eu acredito que a intenção seja, que pelo menos essas 2 obras pontuais que nós estamos comentando, realmente aconteçam, porque hoje com a lei de responsabilidade fiscal, nenhum gestor público, governador não quer nada, só de pré-projetos já foram acho que 20 e tantos milhões. Você não pode gastar esse dinheiro todo se você não tiver uma cadeia certa para, enfim, executar. É que realmente os prazos se esticam demais. Aí prejudica a população, que sai prejudicada com isso. Agora, eu enxergo, não sei o pensamento do Hélio, mas eu enxergo que o problema dos Santos Novos Tempos foi outro. Eu ainda acho, não é um termo pejorativo, é o termo certo, foi incompetência na gestão do projeto e dos recursos. Foi incompetência ou foi... falta de planejamento, Hélio Alite? Falta esclarecimentos. Eu confio muito na pessoa do Márcio Lara, é um rapaz sério, meu conterrâneo de escola, uma pessoa que eu conheço muito bem, um grande amigo, e falta um esclarecimento, um detalhamento com relação ao que rolou. A gente até o final do programa podia até mudar o nome do projeto, né? Santos Novos Tempos, né? A gente podia botar o nome... O que você sugere? Santos Eterno, por exemplo? Não? Santos Eterno... A gente pode colocar como Santos Velhos Novos Tempos. Eterno para mim, só o Pelé. Porque se fala desse projeto há anos. Há anos. Desde que se começou a quando se conseguiu o recurso, quando se conseguiu tudo isso, não avançou. Eu tenho para mim, e eu concordo com você, tenho o maior respeito pelo Márcio Lara, tenho o maior respeito por ele. Inclusive, eu fui subordinado a ele no mandato do prefeito Papa, quando estive à frente da administração regional do centro histórico, era subordinado à pasta dele, tenho o maior respeito. Só que eu acho que os projetos... parou porque os projetos complementares que precisariam vir em sequência do que estava acontecendo não foram aprovados, não conseguiram ser concluídos, porque o Banco Mundial, quando ele destina o recurso, e você vai através de... São etapas. São etapas que aí o dinheiro vai sendo liberado conforme essas etapas vão sendo cumpridas. E se brecou... Eu não tenho detalhes, não participo disso, mas se brecou é porque não conseguiram avançar nas etapas. Ou seja... Então, para mim, faltou. É um misto de falta de competência com planejamento. Porque provavelmente técnicos do banco devem ter visitado as obras, vendo o andamento e cobrando. Não tenha dúvida. Por isso, da administração. Só que são projetos que você vai fazer uma obra complexa dessa. Esses projetos vão acontecendo conforme o desdobrar da obra. Então, eu não consigo entender, não sei
Aí vai aqui uma suposição minha, não sei se teve alguma influência política nisso. Era o que eu ia perguntar, se está faltando vontade política de se dar andamento à obra. Eu não sei se por um motivo ou outro centralizaram demais o projeto na pessoa do Márcio e de alguns poucos com ele, e isso não foi suficiente, precisaria ter, de repente, envolvido outros profissionais. Não sei, por isso que eu acho que a melhor coisa seria um esclarecimento detalhado do que foi feito, do que se deixou e o porquê que se deixou de fazer. A prefeitura informou que esse dinheiro que viria e que não virá mais do Banco Mundial, a prefeitura vai conseguir com parcerias com o governo estadual. O dinheiro viria. Foi a justificativa apresentada para se dizer que as obras não vão parar. A prefeitura garante que vai dar andamento às obras. Essa justificativa, eu acho, com todo respeito... merece mais detalhes, merece ser detalhada, pelo menos. Tinha um quadro, acho que do Jô Soares, que era Isso é um Espanto, né? Ele falava, isso é um espanto. Só para dar um exemplozinho, lá existe um lugar em Cuba chamado Mariel, um porto maravilhoso que foi construído em toque de caixa em mais ou menos 2 anos. Ele ficou um porto de excelência. Tudo bem que ainda não tem navio, mas um mero detalhe, o dinheiro do BNDES. A obra saiu rápida, saiu a preço de mercado e está inaugurado. Porto de Mariel, em Cuba. Ok? Dinheiro brasileiro para atracar navio norte-americano. Mas aqui o dinheiro já tá. O que mais espanta é que o dinheiro, lógico, o Rogério explicou bem. O Banco Mundial não libera todo o dinheiro, até porque se ele liberar tudo, qual a garantia de se a obra ser executada, concluída da forma como foi acordado? O que espanta é isso. O dinheiro tem, alguns projetos, pelo que a gente vê, foram apresentados, mas parou. Seria aquela velha história que a gente já está cansado de ver, por exemplo, é um governo que não tem, a gente não tem uma política. Os governos vêm, mas tem que haver uma política, pelo menos nas áreas mais sensíveis, que é infraestrutura, habitação, saúde. O plano devia ser maior do que uma simples gestão de um partido ou de um grupo dentro de uma prefeitura. Isso não acontece. Porque aí você tem o desenvolvimento da cidade quebrado de 4 em 4 ou de 8 em 8. É verdade. Porque vem o grupo, gosta de pintar a parede de branco, vem o outro, gosta de pintar de preto. Não existe um comprometimento com o planejamento para a cidade, né? O gestor, seja ele qual for, o político, seja ele qual for, que assumir, ele se comprometer em dar continuidade ao que foi através de conselhos, de desenvolvimento, tudo aprovado anteriormente. Isso é um atraso gigante no nosso país. O que a gente não vê em muitos outros países, onde você elege o prefeito, elege o governador da província, alguma coisa, e ele já assume anteriormente o compromisso em dar continuidade aos trabalhos que vêm sido, aos projetos que foram, porque os planejamentos são para 5, 10, 15, 20 anos, independente de quem vai estar à frente. O importante é o rumo que a cidade, que a sociedade escolheu que deve ser tomado. E aqui não, aqui no Brasil mudou a cor do partido, já muda tudo, fala, não é nada disso, vamos fazer outro projeto, não é nada. E você perde tempo, perde recurso, perde credibilidade. Porque antes o argumento era, não temos dinheiro. Olha, temos que apresentar um projeto e esse projeto, levado ao Banco Mundial, se atender às prerrogativas, vai sair. Fizeram o projeto, saiu o dinheiro. Isso não foi para frente, quer dizer, foi o que o Rogério falou. A gente não tem uma política de 10, 20 anos. A gente tem hoje os governantes, os gestores, eles estão preocupados em inaugurar obras dentro dos 4 anos, no máximo 8. Porque ele não quer deixar os louros da inauguração para quem vier depois dele. É pensar pequeno e não pensar na população. Porque não precisa se fazer nenhum simpósio, estudo, para dizer que a Zona Noroeste precisa desse projeto há muito tempo. Exatamente. O Brasil precisa entender que nós passamos por uma crise de administração pública muito séria e que é necessário um choque de gestão. Eu só quero dar mais um exemplo. O famoso Plano de Aceleração do Desenvolvimento, os PACs.
maior parte do dinheiro disponibilizado do PAC não foi utilizado por falta de projetos. Então, percebam que a crítica ela não está direcionada ao partido A ou B, administração federal ou municipal, é geral. É uma crise administrativa do poder público, executivo, legislativo e do judiciário também. Tudo é muito lento, moroso, muito antiquado e muito fora da realidade que nós necessitamos. Isso tem que ser revisto, porque o Brasil está pagando muito, muito caro por essa conta, nós somos muito taxados, muito tributados, estamos vivendo delicado que tudo isso venha à tona, e quando nós temos uma certa eficiência do poder público, nós não temos essa resposta. Ela definitivamente vai ir para uma outra gestão e assim sucessivamente. Precisamos, uma coisa que parece que é duas realidades, né? Como é que é possível a aprovação do reajuste do judiciário? 78%. 78% no momento que estamos passando. Toda a economia, o trabalhador enormemente sobretaxado. 2 aumentos no mesmo ano de conta de luz. A conta de luz hoje é de um aluguel, né? Você já não aluga um apartamento, uma casa, você conversa com a energia e ele vai ter que te dar uma casa. Olha, eu vou te dar uma casa, virou acessório. Mais foram arrecadados. Não, a gente vê, o maior exemplo, a Copa... Nós tínhamos projetado, anunciado pelo governo, em torno acho que de 74 grandes obras de mobilidade que iriam interagir entre si para a Copa do Mundo, todas nas capitais em que iriam sediar a Copa. Dessas 70, eu acho que 30, ou um pouquinho menos, foram executadas. Eu acho que um pouquinho menos. Vou fazer um pequeno intervalo, a gente volta para discutir quantas obras, afinal, foram feitas para a Copa do Mundo e que ainda estão dando certo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação.
você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta quinta-feira, que hoje está discutindo as obras que ainda não aconteceram do Santos Novos Tempos. A gente traz hoje o Hélio Alite, que é economista, professor universitário também, e o Rogério Conde, que faz os comentários do programa de hoje. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o atraso dessa integração, digamos assim, da Zona Noroeste com o resto da cidade em relação à qualidade de vida, prejudica em quantos anos o desenvolvimento daquela região? Porque existe um contraste, é claro, existe um contraste entre a zona da Orla e a Zona Noroeste. O quanto de tempo isso ainda vai permanecer por causa do atraso dessas obras e dessa unificação, digamos assim? Olha, na minha posição, eu acho que a gente não pode nem falar em anos, acho que a gente falar em décadas. Eu acho que nós já... Primeiro, o que eu acho que é um absurdo. Pleno 2015, hoje a gente detendo toda essa tecnologia, tanto na construção civil, na ciência, nas áreas médicas, tudo, a gente ter uma disparidade tão grande de qualidade de vida entre uma região e outra. Eu acho que nós já estamos assim muito atrasados. Quem conhece bem, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque participo de uma ONG lá na Zona Noroeste há muitos anos, e eu tenho muitos amigos lá, e é incrível como a gente consegue permitir que pessoas vivam da forma que vivem hoje na Vila Gilda, na Vila Pelé, na Vila Telma, Caminho da Capela, Caminho São em Sebastião. pontos do próprio Rádio Clube mesmo. Então, para mim, é um negócio que machuca até. Você sai de lá cada vez tão indignado. Então eu acho que nós estamos falando de décadas, não de anos, que nós estamos atrasados e, infelizmente, acredito que mais outra década para a coisa começar a nivelar. Nós perdemos aí, desde que se fala nessa 20 anos... Não, e desculpa, tem mais. E a gente ainda passando por essa crise toda, onde a gente escuta diariamente as pessoas falando, não, a cidade de Santos, a ilha de Santos vai ficar elitista, só as pessoas de poder aquisitivo muito elevado vão poder ficar na cidade. Nós estamos expulsando. Nada disso estaria acontecendo se nós tivéssemos uma Zona Noroeste para explorar, para investir, para poder difundir realmente as coisas boas que a gente pode levar para lá. Não, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo que ir para outros municípios, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, santistas, onde a gente poderia estar ocupando de melhor forma a própria Zona Noroeste. E mais alarmante é que essa desigualdade social que acontece em Santos, ela é absolutamente injustificável no Guarujá. O Guarujá é um município que está completando agora 80 anos de emancipação, é isso? É um município novo, né? Santos tem séculos de existência, vamos dizer assim, está desde o descobrimento. O Guarujá não. O Guarujá é recém-nascido, vamos dizer assim, do ponto de vista como cidade. E onde você encontra os maiores bolsões de desigualdade é no Guarujá, um lugar elitista, como você falou, Conde, né? Que surgiu com a Pérola do Atlântico, balneário de luxo, com os melhores hotéis e as melhores construções, né? E o que nós temos no Guarujá hoje? Uma grande demonstração de desigualdade social, uma grande injustiça social. As piores e as maiores favelas e as mais violentas favelas estão estabelecidas lá, num município novo, que não tinha justificativa para você ter esses níveis de desigualdade.
Então você perceba isso, e aí você vai avançando em relação ao litoral norte e ao litoral sul, e você vai percebendo exatamente o mesmo mal acontecendo em todas as cidades. Praia Grande tem o mesmo problema, você tem esses problemas que vão ficando piores na região de Itariri e Pedro Toledo, não é? No Vale do Ribeira, que é um vale pobre dentro da riqueza que é o estado de São Paulo, e tudo isso faz parte aí daquilo que a gente tem como agenda para poder consertar do ponto de vista econômico, social. Seria uma grande e importante agenda para toda a região metropolitana da Baixada Santista. O que acontece na Zona Noroeste em relação ao desenvolvimento, a gente poderia fazer uma associação, por exemplo, com a indústria da seca? Porque se a seca for resolvida no Nordeste, o político que se vale desse artifício de colocar uma cisterna, de dar um carro-pipa, vai acabar. Se todo mundo tiver uma água, vai poder irrigar sua plantação, fazer uso da água como bem entender. Acontece a mesma coisa na Zona Noroeste? Falta tanta vontade assim porque interessa a alguém ou algumas pessoas manter a situação como está? As pessoas vivendo daquele jeito ali? Olha, eu não vou ser leviano a ponto de dizer que as pessoas se beneficiam com a desgraça dos outros, né? Com uma situação precária em que muitos moram lá. Mas que a gente sabe que muitos dos políticos se aproveitam dessa carência da região para, nos momentos de eleição, você vê candidatos que nem sabem direito andar na Zona Noroeste fazendo verdadeiras festas de entregas de cesta básica, de tudo que é proibido. Carnaval. Fazendo para conseguir angariar votos na região, porque sabe que aquela população é uma população que é carente de tudo praticamente. Então você chega lá, a gente percebe muito isso. Não sei se isso define, eu acho que não. Eu acho que o que define mesmo essa desigualdade é a falta de planejamento. Eu digo isso não dos governos recentes, eu digo de todos desde que a Zona Noroeste passou a ser eu acho que é a falta de planejamento mesmo. Nunca houve, ou pelo menos até então não existia, o Santos Novos Tempos, de tudo isso que realmente mudaria a cara da região. Mas acho que nunca houve um planejamento certo. Apesar que também, vamos ser honestos, muita coisa melhorou, já foi pior. Sim. Já foi pior. Mas hoje nós já temos o Bom Prato lá, nós já temos alguns equipamentos de saúde interessantes, os morros vêm ganhando cada vez mais qualidade. Aqui faço até um elogio ao governo Paulo Alexandre Barbosa, que não sei, acredito até que por uma influência até familiar e tudo, tem investido muito nos morros. A gente vê muitos equipamentos sendo construídos nos morros, tudo. Mas faltou, eu acho que nas últimas décadas, um planejamento médio e longo prazo para investimentos significativos na região. Exatamente, uma região que é muito importante, tem decidido as eleições, as últimas grandes eleições têm sido decididas lá. Então, será que existe uma relação assim, uma linha tênue entre o atraso e a importância política? Ou seja, quanto mais for importante, pior vai ser a atenção. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor? Será que é isso que acontece? Então, é uma região que é carente, ela pede, lá tem muitos projetos, o Conde falou muito bem, lá tem inúmeros projetos sociais implantados, coisas que acontecem por lá, a gente percebe oficinas, várias iniciativas, porém, aquela situação de atraso, ela se perdura, ela tem uma continuidade, né? E com relação ao que você falou da seca do Nordeste, eu acho que a gente importou aqui, né? Nós importamos aqui pro Cantareira, porque tadinho do Cantareira, né? É a versão paulista do que está acontecendo lá com o Velho Chico. Aliás, é uma pena o que está acontecendo com o Velho Chico, o Rio São Francisco passando por um momento triste, muito pior do que o sistema Cantareira. É importante ter essa informação também. E está agonizando o Velho Chico, então a gente tem que ficar atento com relação ao que acontece no Nordeste, que é uma situação que agrava. E só uma coisa, Guto, estava falando de outra coisa que eu acho que a gente precisa, e é bom uma reflexão até dos nossos telespectadores e tudo, daqueles que acompanham o programa, a gente pensar também
que a gente não pode ficar só esperando também, as coisas não dependem única e exclusivamente da equipe que está à frente do município. O problema é um problema macro, é um problema maior. Tudo isso vai também na questão do emprego, da geração de rendas. Eu acho que a pessoa só melhora, alcança uma qualidade melhor de vida, tudo com um emprego decente, com uma remuneração decente, com uma educação. E isso não necessariamente está atrelado ao prefeito. Até porque a gente sabe que, infelizmente, porque não deveria ser assim, porque as pessoas moram no município, não moram no Estado nem na União, elas moram no município, os municípios deveriam ter, e aqui vai mais uma crítica de novo ao nosso sistema, os municípios deveriam poder ter a gerência, o gerenciamento sobre uma parcela maior dos recursos aqui produzidos. E, na verdade, o município tem muito pouco para investir da forma que acha mais conveniente. Tudo vai para o Estado e a maior parcela ainda vai para a União e você acaba ficando refém de um relacionamento político com o Estado e com a União. No nosso caso, por exemplo, péssimo. Porque, por exemplo, nós hoje temos um governante do PSDB e um presidente do PT, quer dizer, são água e vinho. Então, se falar que realmente eles vão, quem está lá em cima é imparcial, não mistura, isso é mentira. A gente sabe que os municípios do PT, por exemplo, quando o presidente é do PT, tem um acesso muito mais fácil à liberação de recursos e tudo. Então, nossa sorte nesse caso é que nós temos um prefeito do mesmo partido do governador e que goza de um relacionamento muito estreito bem próximo com o governo. Quando eu disse da diferença, a Zona Noroeste muita coisa melhorou, mas muito lentamente. Exato. Se você fizer a comparação, por falta desse planejamento que a gente estava falando. É inadmissível numa cidade tão pequena a gente ter contrastes tão grandes, inclusive nos morros. O que eu digo, melhorou, o morro melhorou, mas o morro não é um lugar para as pessoas morarem. A gente tem condições geológicas não favoráveis, é difícil acesso. A estrutura para você construir no morro, não tem a dúvida. Ela tem que ser uma estrutura muito bem planejada, haja vista quando chove, a preocupação que a gente tem com os deslizamentos, com os desabamentos. Então, a Zona Noroeste, como o Rogério falou, é o campo fértil para se planejar e colocar essas pessoas para morar com uma qualidade de vida melhor. O Rogério colocou uma coisa fabulosa, quando ele falou da relação de o governador de um partido e a presidente de outro partido. Acontece isso regionalmente, lembrando que a Zona Noroeste é a única região da ilha em que tem duas cidades. A Zona Noroeste não é exclusivamente de Santos. É verdade. Não é? Então você precisa ver que hoje o que nós temos aqui? O governo municipal de um partido e o governo de São Vicente é de outro partido. Diferentes. E me parece que até se acentuou essa... a gente falou tanto em metropolização aqui, foi tanto tema de palestra. E duas coisas que não saíram no Brasil, o Mercosul e a metropolização regional aqui, não acontece. São Vicente é uma outra cidade. Quando você atravessa ali eu sei que quando você... Tambor. Ou tambor, né? Ou na praia. Na praia. Eu sei que o semáforo é diferente. Eu falo isso pro pessoal que vem de fora. Né? O semáforo em São Vicente parece o semáforo da Fórmula 1, aquele monte de vermelhinho, né? Enfim, é tudo diferente. O sistema viário é diferente, é completamente diferente. Parece que não são cidades que se conversam. Não parece que estamos na mesma ilha. Até a torcida pelo VLT, porque vai ser definitivamente a integração de São Vicente à ilha. Eu temo que quando o VLT passar de São Vicente para Santos, deve acontecer alguma coisa. Ele vai mudar de cor, sei lá. Pode ir para outra dimensão. Vai ficar roxo? Pode ir para outra dimensão. Vai ter alguma coisa na carenagem dele que vai mudar. O disco das prefeituras deve mudar, deve entrar algum... Porque não é possível, né? Tudo é muito diferente entre uma cidade e outra, né? Nós não temos nem fronteira, mas é incrivelmente diferente. Não se conversam. Não se conversam. E agora, agravado por ter um partido, o governo do PT de um lado e o do PSDB do outro, me parece que isso foi para esse campo também. E eu acho que, se eu não me engano, eu estava lendo, eu não sei exatamente os números, mas eu estava lendo no Estadão, e dizendo que de todas as regiões metropolitanas, os índices de desenvolvimento da região metropolitana da Baixada foram os piores.
Porque nós não temos uma região metropolitana, nós só temos isso no papel, vocês concordam? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, foi que o Hélio estava falando, eu comecei a lembrar também que a gente, no finalzinho do outro bloco, falou alguma coisa sobre das obras da Copa, tudo, e a maior obra de mobilidade alardeada pelo governo para a Copa do Mundo seria o trem-bala, que ligaria Campinas, né? São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Que não saiu absolutamente do papel. Aliás, já que você falou... vergonha. Já que você falou em trem-bala, aconteceu o trem, o bala aconteceu. Quem não se lembra da bala Juquinha? A bala Juquinha voltou. Ela voltou, mas saiu de Santo André, né? E aí você falou trem-bala São Paulo-Rio, a bala Juquinha saiu de Santo André e foi para o Rio de Janeiro. O trem não teve, mas o Rio de Janeiro tem a bala. E voltou antes de sair o trem-bala. Antes era São Paulo-Rio, mas aí se mudou, vão fazer até Campinas, porque precisa passar em tal lugar, para não sei o quê. Bilhões o projeto, e nós temos aí no Japão mais de 10 trens desse tipo. E esse era o principal projeto de mobilidade que foi integração. Foi anunciado pela Copa. Falar, se tudo der errado, o trem-bala. Se tudo der errado como deu, a gente só não se esperava a derrota por 7-1. Por 7-1. Agora, se tudo der errado, nós vamos ter o legado, vai ser o trem-bala ligando São Paulo, Rio, passando por Campinas. Quer dizer, nem isso, nós ficamos com 7-1. É verdade. O legado se resumiu ao 7-1. Se a gente for analisar friamente, as únicas obras que saíram foram dos estádios. Desculpa, o legado 7-1 não. Teve o viaduto que caiu também em Minas. Sim, o viaduto a gente conseguiu construir um viaduto que caiu. É impressionante isso, né? Só os estádios. Porque tudo que se falou de avenida, de ligação, de monotrilho, disso, daquilo, mal os aeroportos, que era para receber Nada, nem os aeroportos. Fizeram uma maquiagem lá. Os aeroportos não ficaram prontos. A única coisa que a gente guarda de boa recordação da seleção da Alemanha é que ela construiu uma estrada do centro de treinamento até o estádio, né? E deixou o centro de treinamento e deixou lá na lá. Bahia. Em 6 meses, a seleção da Alemanha veio aqui, construiu uma estrada... Deixou mais do que deixou um legado maior federal, do que o governo acabou federal. Com o nosso futebol. Você vê quando os caras, o que é eficiência, não é? E o Paraguai tá fazendo a mesma coisa, né? O Paraguai detonou o Corinthians, agora o Paraguai detona a seleção. Enfim, acabou o nosso futebol. Mas aí quando nós construímos, o Brasil construiu um estádio num lugar que não tem futebol. A gente foi, né? Arena Amazônia, Arena Pantanal. No lugar onde não tem futebol, não tem nem time praticamente da primeira divisão, nem nada. É maravilhoso, né? Quem que vai ocupar esse estádio agora que não tem mais jogos do Brasil? É um grande legado que... Por isso que eu temo pelas Olimpíadas. Eu acho que o Rio de Janeiro vai se... Eu tive recentemente no Rio e realmente aquele pedaço da Barra da Tijuca, ali chegando perto do Recreio, ali indo até Jacarepaguá, Então, é um canteiro de obras. Se vai ficar pronto, aí já... Vai ser literalmente uma maratona, né? As regatas correm sério risco, né? Porque a possibilidade de alguém não ganhar uma medalha de ouro porque atropelou um cadáver no meio um botijão de gás. Não é isso? É enorme. Então, um sofá lembrando boiando. Que isso foi uma condição acertada antes, né? De que várias coisas seriam feitas para que a Olimpíada acontecesse, né? E foi mais uma promessa. Mas, enfim, a presidente fez uma promessa ao Obama que até 2030 vai acabar com o desmatamento ilegal, né? O recado para mim... Ou seja, daqui a 15 anos não vai ter mais desmatamento ilegal no Brasil. Não. Segundo a presidente... Ela vai precisar de 15 anos para cumprir a lei que já existe. Mais ou menos, eu acho que o recado não foi pro Obama, foi pro... Pessoal, até 2030 vocês detonem tudo que tem que detonar, porque em 2030 não vai ter mais desmatamento, porque também não vai ter mais árvore. E aí vai ser uma gigante, imensa plantação de mandiocas, que é o nosso novo commodity. Exatamente, que a presidente ainda fez essa propaganda memorável, discurso da mandioca, mais um, memorável. Né? Como é feliz. Ela resolveu a questão da humanidade, né? Não fez um tratado sobre a mandioca. O tratado da mandioca é incrível. Você, nosso ouvinte, nosso telespectador que está aqui, entra aí no YouTube e coloca lá Dilma Mandioca e vê o que ela falou. É de uma infelicidade assim tremenda. Ela conseguiu ganhar da declaração dela lá em Estocolmo com relação ao meio ambiente, que o meio ambiente
é aquilo que entrava o desenvolvimento. Ela falou isso, não é? O meio ambiente era aquilo que entrava o desenvolvimento. Exatamente. Então tá lá, também está no YouTube, você pode ver esse discurso, é fabuloso. É uma joia, né, entre os discursos. E olha o país que tem, a gente se orgulha muito de grandes parlamentares, de pessoas que, como Rui Barbosa, enfim. Mas tá lá. O mais interessante do programa de hoje é que a gente começou conversando sobre o problema regional, um problema nosso, local, e a gente termina conversando sabendo que todos os lugares do Brasil têm esse tipo de problema. Ou seja, se começam as coisas são mal planejadas, as coisas não são conversadas com a população, não se tem uma participação da sociedade, uma cobrança da sociedade. Eu acho que também a população da Zona Noroeste deveria cobrar mais os direitos que ela tem. Porque eles pagam impostos. Então eles tinham que cobrar, não dessa gestão, mas de outros e de todo mundo que vai pedir voto lá todo ano, de 4 em 4 anos, porque o papo é o mesmo. A gente vai acabar com isso, a gente vai melhorar aquilo. E eles deveriam melhorar, começando pela atitude. Eles deviam cobrar mais. Não, e se nós fizermos uma reflexão sobre nosso papo todo, a gente vai ver que essa falta de planejamento é um planejamento que deve ser elaborado pelos políticos. E nós temos em todo o país políticos que eles não realizam esse planejamento porque eles estão sempre preocupados com o período do mandato deles. Então nós não temos um político realmente na essência que seja um líder que fale, não, eu vou programar o país para as próximas gerações. Não, eu vou programar o país, eu vou pensar o país junto com a sociedade, sabendo o caminho que a sociedade quer tomar. Não, eu faço o que vai me dar condição de eu me reeleger. Então eu não quero planejamento, eu quero algo que eu consiga executar nos próximos 3, 4 anos no máximo para me dar condição de ir para uma reeleição e ficar mais 4 anos. O que vier depois, ou o principal, quem vier depois, eu não quero nem saber, porque eu estou preocupado com esse momento agora em que eu estou. E isso é comum a todos os políticos, no meu ponto de vista, no Brasil hoje. Nós não temos ninguém planejando ou enxergando o país para as próximas gerações. Isso é ruim, porque é o que atravanca e atrapalha o nosso desenvolvimento, né? Exatamente. Na minha área, na área portuária, eu me lembro que na década de 90, eu fui na famosa série de palestras Santos, o Porto 2000, na década de 90. Nada do que foi planejado saiu do papel. O Barnabé Bagres, nada. Tudo que foi apresentado em maquetes, nada saiu do papel. No mesmo ano, você sabe quantas vezes eu já estive lá em Roterdã. Na mesma década, em 90, eu assisti a conferência Roterdã, século XXI, Maasvlakte. No final da década, Maasvlakte foi entregue. Já estão no Maasvlakte 2. Ou seja, Roterdã fez um planejamento para o século XXI e cumpriu. É uma cidade portuária como Santos. Santos fez um planejamento para o século XXI e nada foi feito. Nada, absolutamente nada foi feito. Como é que um país quer crescer, como é que uma região quer crescer pelo que é mais forte, que é o setor portuário, sendo que aquilo que foi prometido no início da década de 90 até foi agora realizado. Nada foi realizado. Você vê, eu tive agora recentemente em Portugal e a gente teve a oportunidade de fazer uma visita ao Porto de Lisboa, né? E lá eles estão com um projeto agora muito forte e tudo, e eles já estão planejando que a malha ferroviária do Porto de Lisboa vai estar interligada com toda a malha ferroviária da Europa nos próximos 4 anos. Só 4 anos. Quer dizer, você vai poder ser uma logística, tudo isso, e engraçado, um porto comandado por mulheres. Só mulheres. A presidente da autoridade portuária lá é uma mulher, as diretoras são praticamente todas mulheres. Eu achei muito interessante. E que sabem planejar, né? Agora, enquanto isso, a gente não consegue terminar o Rodoanel. Melhor, o Rodoanel e o Ferroanel, falando em trem, malha ferroviária. A gente não consegue terminar o viaduto ali da entrada da cidade. Entrada da cidade. Está pronta a alça de um lado, a alça do outro e não faz a ligação. É um negócio. O Rogério comentou isso. Negócio incrível. Isso. É impressionante. E Santos, uma cidade da importância que tem para o país, com 2 saídas só, a saída C, que é a saída por Guarujá. Se acontecer quando houve o problema da Ultracargo, a cidade ficou trancada.
Exatamente. Pânico. Como é que a gente sai? Como é que a gente entra? A impressão que a gente tem é que, aliás, nesse evento, torceram para acabar o incêndio para sair da mídia. Sim. Porque estava faltando resposta para dar. Respostas Ainda com relação... estão faltando Ainda respostas. estão faltando né? respostas. Até hoje nós não sabemos a causa do acidente. Há especulações, né, já comentários, quando a gente vai tomar um cafezinho aqui ali, a gente escuta, olha, foi tal coisa e tal, e a população não tem ainda um retorno, uma resposta da municipalidade, da própria autoridade portuária, que são competentes, são honestos, nós não estamos aqui debatendo a questão do assertivo disso, não, mas que nós precisamos de uma resposta com relação ao que aconteceu, precisamos sim. E mais, saber o que vai estar sendo feito para uma situação que Deus queira, oxalá, não aconteça. Não, você vê a prefeita Márcia Rosa de Cubatão está exigindo agora um mapeamento de todas as tubulações que atravessam a cidade, porque não se tem um diagnóstico disso. Não se sabe exatamente quais as tubulações todas que atravessam a cidade. Ou seja, estão em cima de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Que não se sabe nem aonde pode explodir, porque não se tem noção exatamente de por onde essas tubulações atravessam. Tudo passa pelo planejamento, é impressionante, né? Vamos planejar. O incêndio da Vila Socó aconteceu por conta de um vazamento na tubulação que não foi detectado. Quer dizer, então tem que se fazer essa manutenção. Até no caso do incêndio da Ultracargo, saber os motivos para se prevenir, saber o que aconteceu realmente para se criar mecanismo de prevenção e para se treinar e qualificar as pessoas que trabalham no combate ao incêndio e a outras catástrofes. A gente está chegando ao final de mais um TV Com Debate desta quinta-feira. Eu tive o prazer de receber aqui o economista Hélio Alite e o Rogério Conde, que fez os comentários desta quinta-feira. A gente espera que o programa tenha cumprido seu papel e tenha passado um pouco mais de informação para as pessoas abrirem a cabeça e pensarem um pouco melhor no que fazer, principalmente com o voto. O TV Com Debate volta amanhã ao vivo, a partir das 19 horas. A gente se encontra até lá.